Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos nestes dois canais. Primeiro é esse, Simão da Silva Souto Simão, e o outro, Pastor Simão, Igreja Ministério Time de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde em 1 Coríntios dos Ensinamentos, que é 24/3/2026, terça-feira, 13h55 da tarde, culto completo também, que vai ser da tarde. 1 Coríntios dos Ensinamentos, nós já chegamos no livro dos ensinamentos que fala sobre Coríntios, né? Vamos lá, 1 Coríntios. Corinto era a mais bela cidade da Grécia no século I. Na época de Paulo, eu vou voltar aqui em cima aqui, ó. Vou voltar aqui em cima novamente. Corinto era a mais bela cidade da Grécia no século I. Na época de Paulo, esse lugar dinâmico, cosmopolita, contava com uma população de 250 mil habitantes. Corinto se estendia num estreito istmo de terra e se orgulhava de possuir portos tanto no mar. Eu não falei íntimo não, viu? Eu falei istmo, tá? Porque vocês do outro lado são muito burros, não entendem palavra. Estou falando istmo. Não estou falando íntimo não. É istmo. Olha, I-S-T-M-O, tá vendo? Tem diferença bem grande. De terra. E se orgulhava de possuir portos tanto no mar Egeu quanto no Golfo de Corinto. Muitos confundem essa palavra Coríntios como Coríntios. Não tem nada a ver não, viu lá? É Coríntios, não tem nada a ver de Coríntios não, tá vendo lá? Corinto, tá vendo? Tem nada a ver de Coríntios de futebol não, entendeu? Cargueiros e até mesmo pequenas embarcações. É porque tem pessoas que são muito burras, né? Corinto, cargueiros e até mesmo pequenas embarcações era transportada por sobre 8 quilômetros de larga faixa de terra, em canal que permitia aos marinheiros evitarem longa e perigosa rota marítima ao redor da península do Peloponeso. Isso mesmo, palavra interessante, né? Peloponeso. Marinheiro, quem é marinheiro tem que saber a rota, porque o mar também é uma estrada, né? O mar também tem estrada perigosa e tem estrada fácil, tem estrada difícil, tem estrada normal e tem estrada que não é normal, né? Continuando, Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, onde fundou uma igreja, tá vendo? Quem fala para vocês que Paulo não fundou a igreja é um mentiroso, tá? Ele fundou uma igreja sim, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? Paulo permaneceu 1 ano e meio em Corinto, onde fundou uma igreja, tá vendo? Como é que eu vou falar que Jeová mora fora de igreja? Sendo que Paulo tinha que fundar uma igreja. Entendeu? O cristão que vive fora de igreja não é cristão, ele não é crente. Entendeu? Continuando. Até 18. Em sua primeira carta a essa igreja, escrita uns 5 anos mais tarde, o apóstolo teve de meditar uma série de contendas e problemas. É verdade, toda igreja tem contenda e problema, igual já resolvi várias contendas e problemas. Já passei por essa experiência aqui. Com efeito, são os problemas que formam a estrutura dessa carta, pois Paulo fora obrigado a tratar de uma cisão atrás da outra na vida da congregação. Aqui não está falando decisão, né? É cisão, viu? Através da outra na vida da congregação. Tá vendo? Tem que congregar. O crente que não congrega, ele não é crente. Tem que congregar, tá vendo? Tem que congregar, mas na igreja que fala a verdade. Igual aqui que eu tô falando, daqui que eu tô falando. Não tô falando de outras igrejas, tô falando daqui. Tem que congregar, tá vendo? A primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma das epístolas mais úteis do Novo Testamento.
para os nossos dias. Viu? Para os nossos dias, viu? A palavra, o Novo Testamento continua valendo até hoje, o Velho e o Novo continua valendo até hoje, tá vendo lá? Para os nossos dias. Por um lado, ela nos lembra de que não devemos idealizar a igreja primitiva, Viver junto como fez o povo cristão sempre foi um desafio. Até mesmo mais comprometido, dentre o povo de Jeová, a considerou uma luta difícil e contínua. E é verdade, né? Lutar para a igreja, né? Tem que lutar para a igreja mesmo. Sempre tem que lutar, né? Mas sempre foi isso aqui mesmo, luta difícil, continua isso aqui sempre foi mesmo, até nos dias de hoje. Por isso que lá em cima não vai entrar milhares de pessoas por causa disso aqui, ó. Porque tem pessoas que não querem obedecer. O problema de igreja, meus irmãos, não é de hoje não, isso é há milhares de anos. Já teve problema, entendeu? Continuando, muito embora não exista a igreja ideal, ainda assim somos chamados a trabalhar voltados ao ideal de uma gente que vive e cresce em conjunto, em harmonia, de fato, porque todos nós lutamos que essa carta é tão valiosa. Nela, Paulo apresenta aos coríntios e a nós princípios e solução de problemas que se aplicam em qualquer tempo a qualquer congregação. Mas a igreja, não é difícil consertar a igreja. Isso aí não é difícil. Igual aqui não é difícil. Aqui eu faço a coisa ficar fácil. Porque eu já estou ensinando a palavra já. Entendeu? Os problemas em Corinto. Problema com a unidade. 1:4. Como os cristãos podem preservar a unidade da igreja apesar dos problemas de divisão e do espírito de facção? Tá vendo? Paulo já passava por todo esse problema aqui, meus irmãos. Todo esse problema como nos dias de hoje, né? Problema com o pecado. 5:6. É possível os cristãos preservarem a pureza da igreja enquanto seus membros optam pelo pecado? Como nós relacionamos com o pecado dos irmãos e irmãs? Como nos relacionarmos com os não cristãos, cujas vidas são caracterizadas por práticas pecaminosas habituais? É como no dia de hoje, né? No dia de hoje está a mesma coisa disso aqui, ó, pecaminosas habituais. Problema com divórcio. Tudo isso aqui a igreja passa, ó. Problema com divórcio. 7. É mais espiritual divorciado que permanecer casado. E se um dos cônjuges abandonar o outro, tá vendo? Ó? Problemas que envolvem discussões de ordem doutrinária. 8:10. Como tratamos das diferenças doutrinárias na igreja? Há um jeito de resolvê-las. Podemos viver em harmonia com pessoas que divergem doutrinariamente de nós, tá vendo? Porque tem pessoas que querem discutir sobre a doutrina. Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? Que palavra é essa? Né? Porque tem pessoas que não é acostumado com palavras novas. Porque vive aquela vida velha, de um costume só. Por que vocês do outro lado não entendem a minha linguagem? Porque vocês vivem no costume velho. Eu vivo no costume novo. Jesus Cristo falou, examinar a Escritura, porque nela testifica de tudo. Tudo. Tanto na terra como fora da terra. Tanto visível como invisível. A doutrina, a palavra do Evangelho, meus irmãos, é uma palavra nova a cada dia. Entendeu? E a pessoa tem que colocar em prática. Não pode viver só uma coisa. Sabe o que é viver uma coisa? Eu só quero só essa parte, a outra parte eu não quero. Quer dizer o quê? Ela quer só a parte fácil, mas a parte da verdade ela não quer. Você está entendendo? Ela quer só uma parte da mentira e a parte da verdade ela não quer. É por isso que eu sempre falo, pessoas que só querem bênção e sumir.
E há pessoas que não quer mudar o jeito dela. Esqueceu que esse livro aqui é muito grande, é gigante. Esqueceu que o livro dessa lei é muito gigante. A história da vida da humanidade e do crente é gigante. Não é uma coisa só, é muitas coisas. É muitas coisas. Entendeu? O crente não pode viver só em uma coisa. O crente que fica vivendo só uma coisa, lá no reino do Pai, ele não vai entrar. Ele ou ela não vai entrar. Porque Jesus, todo dia, ele faz coisas novas, já está escrito. Todo dia ele faz coisa nova, é todo dia. Todo dia a palavra renova. Todo dia é uma palavra diferente, é verdade, todo dia é. Mas a palavra da verdade. Entendeu? Então, agora eu falo aquela problemas que envolvem discussões de ordem doutrinária, é aquela pessoa que fica, né? O que o pastor está falando? O que essa igreja está falando? Porque eles não vivem na doutrina verdadeira. Eles não vivem na doutrina nova. Entendeu? Problema das mulheres no culto 11. Qual é o lugar das mulheres nas reuniões da igreja? Qual o significado da ceia do Senhor? Problemas com a espiritualidade. 12:14. Qual é a verdadeira espiritualidade? Como a espiritualidade se relaciona com os dons espirituais? Qual o papel do dom de línguas nas reuniões na igreja? Também isso aqui é importante. Qual o papel do dom de línguas nas reuniões na igreja? Isso aqui é importante, viu? Problemas com a ressurreição. 15. Tem gente que até hoje esqueceu que Jesus já ressuscitou. Entendeu? Tem gente que acha que Jesus vai ressuscitar ainda, sendo que ele já ressuscitou. Tem pessoas que acham que Jesus vai voltar pela primeira vez, sendo que ele vai voltar pela segunda vez. Entendeu? 15. Qual a importância da ressurreição no cristianismo? Como será a nossa ressurreição? Tá vendo? Isso aqui é fácil entender. Muito fácil. Eu creio em Jesus. Por que eu creio em Jesus? Agora eu que estou fazendo uma pergunta para vocês e para mim. Por que eu creio em Jesus? Por que o pastor Simão Santo crê em Jesus? É por causa da humanidade? É por causa do povo? É por causa de que alguém chegou perto de mim e me ofereceu Jesus? Não. É porque eu entendi que Jesus Cristo está ressuscitado. Por isso que eu adoro Jesus. Por que eu adoro o Pai dele? Porque o Pai dele se apresentou para mim. Por que eu amo o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo se apresentou para mim. Então por isso que eu creio na ressurreição. Eu sou crente por causa da ressurreição. Por isso que eu sou crente. Eu não sou crente por causa do povo da terra que fala de Jesus. Não é isso não. É por causa que ele ressuscitou. Isso já está comprovado e aprovado. Que não acharam os ossos dele, nem o corpo dele, nem o cabelo dele, nem uma unha. Não achou nada dele aqui na terra. Nem lá em Israel, nem lá em Jerusalém não acharam. Por isso que eu creio em Jesus Cristo. Não é por causa de ninguém da face da terra, nem por causa dos demônios. É por causa que ele ressuscitou e os três também já se apresentaram para mim. Eu já enxerguei os três e continuo enxergando. E eu sei que ele está ressuscitado porque eu ouço a voz dos três falar comigo até o dia de hoje. Os três nunca deixaram de falar comigo. Entendeu? Por isso que eu creio na ressurreição. A palavra evangelho significa ressurreição. Tem crente que diz que é crente. E ele não é crente, porque ele nem sabe que o Jesus dele está ressuscitado. Ele nem clama ao Jesus dele. Ele nem busca ao Jesus dele. Igual no dia de hoje. Quem está buscando Jesus? Ninguém. Então essa pessoa está crendo na ressurreição? Não. Ela está crendo no inferno e vai ir para o inferno se morrer antes. Agora, se Jesus voltar, é lago de fogo que essa pessoa vai conhecer. Lembra que eu já falei em vários vídeos? Por não conhecer as coisas, você se perde. Por você não ter conhecimento das coisas, vocês se perdem. Vocês são destruídos. Por falta o quê? De conhecimento
Lembra que eu já falei que tem que aprender a conhecer quem é Jeová? Tem que aprender a conhecer quem é Jesus? Tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo? Tem que aprender a conhecer o que é ressurreição, o que é a palavra, o que é a igreja, o que é pastor Simão Santo. Tem que aprender a conhecer tudo. Senão vocês se perdem facilmente para a destruição, né? Para a vida, né? Para a destruição, como vocês já estão sendo destruídos do outro lado aí por falta de conhecimento. Por falta de não querer entender as coisas direito. Porque você quer entender você, mas você não quer entender a palavra. Entendeu? O problema de vocês do outro lado é que vocês adoram seguir seus próprios pensamentos. Vocês não seguem a palavra. Vocês não seguem a palavra, vocês seguem seus próprios pensamentos. O erro de vocês é esse. A complicação para os seus lados é esse, de seguir seus próprios pensamentos. Eu já falei que quem segue seus próprios pensamentos cairá e perderá. E vai para o inferno e vai para o lago de fogo. Porque ninguém pode seguir seus próprios pensamentos. Tem que seguir a palavra. Entendeu? Tem que procurar o conhecimento. Igual Jesus falou, examinais as escrituras. Examinar, tem que ler o livro, tem que ler. Tem que ler o livro, ler, meus irmãos. É ler e entender, ler e entender. Entendeu? Ler e entender. Já não está escrito? A salvação vem pelo ouvir. E o ouvir vem o quê? O aprender. A salvação vem pelo ouvir. E o ouvir, aprender. O que está escrito? O que o Espírito Santo falou? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvido. Quem tem ouvido vai procurar o quê? Conhecimento. E quem não tem ouvido se perde e morrerá. Tá vendo por que vocês do outro lado perdem vitória fácil? Vocês perdem vitória fácil, gente. É porque vocês adoram seguir seus próprios pensamentos. É isso que dá errado. Não dá certo, entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecemos por este culto. Nesta tarde de hoje, abençoe somente os inscritos e os dizimistas, ofertantes. Todos estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. E aqui sou eu mesmo, viu? Eu que estou na direção geral dessa igreja. Direção geral, Pastor Simão, que é mais conhecido, né? Direção geral, Pastor Simão. Mais conhecido como também Direção Geral, Pastor Simão da Silva Santos. Simão. Essa é a minha igreja que eu amo tanto, né? Eu amo tanto essa igreja. Eu não abandono por nada desse mundo. Culto da noite, estarei de volta com força completa e com tudo, hein? Aqui não para jamais.